Imagine uma mulher tão poderosa que comandava reis, tão determinada que mudou a religião de uma nação inteira, e tão temida que seu nome se tornou sinônimo de maldade. Essa era Jezebel, uma das figuras mais fascinantes e controversas da Bíblia. Antes de mergulharmos nessa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar essa série especial sobre os personagens mais marcantes das Escrituras. Jezebel nasceu como princesa de Sidom, uma cidade fenícia rica e influente, onde se adorava Baal, o principal deus pagão da região. Seu nome já revelava muito sobre seu caráter, possivelmente significando Baal é exaltado ou onde está o príncipe. Desde cedo, ela foi criada em um ambiente de poder, luxo e devoção religiosa aos deuses cananeus. Quando Jezebel se casou com o rei Acabe de Israel, não foi um simples casamento real. Era uma jogada política calculada, uma aliança entre dois reinos que traria benefícios comerciais e militares. Mas o que parecia uma estratégia diplomática se transformou em uma revolução religiosa. Jezebel não veio sozinha. Trouxe consigo sacerdotes, profetas e toda a estrutura de culto a Baal. A Bíblia mostra que Jezebel rapidamente assumiu um papel de liderança no reino. Enquanto Acabe era o rei nominal, era ela quem realmente tomava muitas das decisões importantes. Sua influência era tão grande que os escritores bíblicos frequentemente a mencionam como a força motriz por trás das políticas mais controversas de Israel. O que tornou Jezebel verdadeiramente perigosa foi sua intolerância religiosa. Ela não se contentou em simplesmente praticar sua fé, quis impô-la a toda a nação. Os profetas de Jeová foram perseguidos e mortos. Templos a Baal foram construídos com recursos do reino. A adoração pagã foi promovida ativamente, enquanto o culto ao Deus de Israel era suprimido. Mas por que Jezebel agia com tanta determinação? Alguns estudiosos acreditam que ela via o monoteísmo israelita como uma ameaça ao seu poder. Outros sugerem que ela estava simplesmente reproduzindo o modelo religioso que conhecia desde criança. Seja qual for a razão, seu fanatismo religioso e sede de poder criariam um conflito que mudaria para sempre a história de Israel. E você, o que acha? Jezebel era uma mulher má desde o início ou foi moldada pelas circunstâncias? Deixe nos comentários sua opinião. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com quem gosta de estudos bíblicos profundos. No próximo tópico, vamos revelar o choque épico entre Jezebel e o profeta Elias, um confronto que definiria o futuro de toda uma nação. O conflito entre Jezebel e o profeta Elias representa um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento, onde não apenas duas pessoas se enfrentaram, mas duas visões de mundo completamente opostas. Esta batalha espiritual começou quando Elias, obedecendo ao chamado divino, confrontou diretamente a influência pagã que Jezebel havia estabelecido em Israel. A situação em Israel havia se tornado insustentável. Enquanto Jezebel financiava e protegia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, mantendo-os à mesa do rei, os verdadeiros profetas de Jeová eram caçados e mortos. A nação, que deveria ser luz entre os povos, agora estava mergulhada na idolatria mais descarada. Foi neste contexto que Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem chocante. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A seca que se seguiu foi devastadora. Por 3 anos e meio, a terra ficou ressequida, os rios secaram e a fome se espalhou. Este juízo divino tinha um propósito claro: mostrar que Baal, o deus da tempestade e fertilidade adorado por Jezebel, era impotente diante do verdadeiro Deus.
Enquanto o povo sofria, a tensão entre Jezebel e Elias aumentava. A rainha via o profeta como uma ameaça direta ao seu poder e à religião que havia implantado. O clímax deste conflito ocorreu no Monte Carmelo, onde Elias propôs um desafio decisivo. Ele convocou todo o povo e os profetas de Baal para um teste incontestável. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para Jeová. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal passaram horas invocando seu Deus, dançando, cortando-se e clamando, mas não houve resposta. Quando chegou a vez de Elias, ele não apenas construiu o altar, mas o encharcou com água para eliminar qualquer possibilidade de fraude. A resposta divina foi espetacular. O fogo de Jeová consumiu não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras do altar e até a água que estava no rego. Diante desta demonstração de poder, o povo caiu de rosto em terra, reconhecendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Este momento representou uma vitória esmagadora da verdade sobre a mentira, mas também marcou Jezebel como inimiga declarada de Elias. A reação de Jezebel ao saber dos eventos no Carmelo foi característica. Em vez de se render à evidência, ela enviou uma mensagem ameaçadora a Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se até amanhã a esta hora não fizer a tua vida como a de um deles. Esta ameaça de morte mostra a profundidade de seu ódio e sua recusa em reconhecer a soberania de Jeová, mesmo diante de milagres incontestáveis. O confronto entre Jezebel e Elias vai além de uma simples disputa religiosa. Representa a luta eterna entre a verdade e o engano, entre a submissão a Deus e a rebelião humana. Enquanto Elias agia como porta-voz divino, Jezebel personificava a resistência obstinada à vontade de Deus. Sua determinação em silenciar a voz profética revela o coração de quem prefere o poder à verdade, a dominação, a liberdade espiritual. Este capítulo da história nos mostra que as batalhas espirituais têm consequências reais e tangíveis. A seca trouxe sofrimento físico, mas a idolatria trouxe consequências ainda mais graves para a alma de Israel. A vitória no Carmelo foi momentânea, mas a guerra continuaria, pois Jezebel não era do tipo que se rendia facilmente. Seu ódio por Elias e por tudo que ele representava só aumentaria, levando a novos confrontos e revelando ainda mais seu caráter implacável. A história da vinha de Nabote representa o ponto de virada no reinado de Jezebel e Acabe, o momento em que sua arrogância e abuso de poder atingiram níveis tão extremos que provocaram a intervenção direta de Deus. Este episódio começa com um aparentemente simples desejo do rei Acabe, que cobiçava a vinha de Nabote, o jezreelita, por estar próxima ao palácio real em Jezreel. Acabe fez a Nabote uma oferta que parecia razoável do ponto de vista mundano. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote respondeu com firmeza: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Esta recusa não era simples teimosia, mas sim a obediência às leis israelitas que proibiam a venda permanente de terras hereditárias. Levítico 25, 23, 28. A reação de Acabe revela seu caráter infantil e mimado. A Bíblia nos diz que ele voltou para casa triste e indignado, recusando-se a comer. Jezebel, ao ver seu marido neste estado, imediatamente tomou as rédeas da situação com sua característica determinação impiedosa. Sua resposta sarcástica a Acabe: governas tu agora sobre Israel? Mostra seu desprezo pela fraqueza do rei e sua disposição de agir onde ele hesitava. O plano que Jezebel arquitetou foi meticuloso e cruel.
Ela escreveu cartas em nome de Acabe, seladas com seu selo real, ordenando aos anciãos e nobres de Jezreel que proclamassem um jejum, um ato normalmente associado a algum grave pecado na comunidade. Ela então instruiu que fossem levadas 2 testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei, crimes puníveis com a morte por apedrejamento. A execução deste plano foi friamente eficiente. Nabote foi apedrejado até a morte, e tão logo Jezebel soube do ocorrido, disse a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque já não vive Nabote, mas é morto. A rapidez com que Acabe se levantou para tomar posse da vinha mostra sua cumplicidade moral no crime, mesmo não tendo participado diretamente de sua execução. Este episódio revela vários aspectos importantes do caráter de Jezebel. Primeiro, seu completo desrespeito pela lei de Deus e pelas tradições israelitas. Segundo, sua habilidade em manipular sistemas de poder para seus próprios fins. Terceiro, sua disposição de usar a religião como ferramenta para objetivos pessoais, ao ordenar um jejum sagrado como parte de seu esquema assassino. A resposta divina não tardou. Deus enviou Elias com uma mensagem de juízo contra Acabe. Na mesma, lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, sim, o teu mesmo. E sobre Jezebel foi dito: os cães comerão Jezebel junto ao antemuro de Jezreel. Esta profecia detalhada marcou o início do fim para o casal real, estabelecendo que seus dias estavam contados. O crime contra Nabote não foi apenas um assassinato político, mas um ataque direto aos princípios fundamentais da sociedade israelita. Ao violar as leis de herança estabelecidas por Deus e ao perverter o sistema judicial para fins pessoais, Jezebel e Acabe cruzaram uma linha que não poderia ser ignorada. Este episódio nos mostra como o abuso de poder, quando chega a certos extremos, provoca inevitavelmente a intervenção divina. A vinha de Nabote se tornou assim um símbolo duradouro da justiça divina. O que começou como um ato de cobiça banal terminou selando o destino de uma dinastia. A terra que Acabe cobiçou, a ponto de matar por ela, se tornaria o local onde seu sangue seria derramado, cumprindo a palavra profética de Elias. Este padrão de justiça poética, onde o castigo reflete o crime, é uma característica marcante das narrativas bíblicas e serve como advertência permanente contra o abuso de poder. O desfecho da história de Jezebel representa uma das narrativas mais vívidas e simbólicas de juízo divino em toda a Escritura. Após anos de governo tirânico e perseguição aos profetas de Deus, o cumprimento da profecia de Elias sobre Jezebel ocorreu com uma precisão impressionante, demonstrando a inevitabilidade da justiça divina. A queda da dinastia de Acabe começou com sua morte em Ramote-Gileade, exatamente como Elias havia predito. O rei, disfarçado para a batalha, foi atingido por uma flecha lançada ao acaso que penetrou entre as juntas de sua armadura. Seu sangue foi lavado de seu carro no tanque de Samaria, onde os cães lamberam, cumprindo literalmente a palavra profética sobre o destino de seu sangue. Com a morte de Acabe, Jezebel permaneceu como rainha-mãe durante o reinado de seu filho Acasias e posteriormente de Jorão, mantendo sua influência maligna sobre a nação. O momento decisivo para Jezebel chegou quando Jeú, ungido por um dos filhos dos profetas para ser rei sobre Israel, iniciou seu violento golpe contra a casa de Acabe. Conforme Jeú se aproximava de Jezreel, Jezebel, sabendo que seu fim estava próximo, tomou uma atitude característica, preparou-se meticulosamente para a morte. Ela pintou seus olhos, adornou sua cabeça e olhou pela janela.
um ato final de desafio e vaidade que resumia toda a sua vida. Quando Jeú entrou pela porta da cidade, Jezebel não demonstrou medo ou arrependimento. Da janela do palácio, ela gritou para Jeú: "Teve pai Zambri que matou a seu senhor?" Esta referência a um assassino anterior era tanto um insulto quanto uma maldição. A resposta de Jeú foi imediata. Ele olhou para os eunucos que estavam junto à janela e perguntou: "Quem é comigo?" "Quem?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele e ele ordenou: "Lançai-a daí abaixo." O ato foi executado imediatamente. Jezebel foi arremessada da janela e seu sangue respingou na parede e nos cavalos que a pisaram. A cena era grotesca. O corpo da rainha que havia governado com mão de ferro, agora esmagado sob os cascos dos cavalos. Jeú entrou então e comeu e bebeu, demonstrando uma frieza impressionante diante do ocorrido. Quando finalmente ordenou que enterrassem Jezebel, pois era filha de rei, seus servos encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O restante havia sido devorado pelos cães, exatamente como Elias havia profetizado anos antes. Na herdade de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezebel, e o cadáver de Jezebel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de maneira que não se poderá dizer: "Esta é Jezebel." Este cumprimento exato da profecia serviu como testemunho poderoso da soberania divina. Cada detalhe, desde o local da morte até o destino do corpo, confirmou que este não era simplesmente um ato político de violência, mas a execução do juízo divino. A maneira como Jezebel morreu, lançada de uma janela, como havia feito com outros, e devorada por cães, refletia poeticamente a natureza de seus próprios crimes. O relato bíblico enfatiza que nada restou de Jezebel, exceto ossos selecionados, tornando impossível qualquer culto ou memorial à sua pessoa. Esta destruição completa simbolizava o repúdio total de Deus a tudo o que Jezebel representava: idolatria, manipulação, assassinato e perversão da justiça. A morte de Jezebel marcou o fim de uma era de apostasia em Israel e o começo da purificação que Jeú continuaria executando contra a casa de Acabe e os adoradores de Baal. Seu trágico fim serve como advertência solene, através dos séculos, sobre as consequências de desafiar persistentemente a Deus e oprimir seu povo. A justiça divina pode parecer tardia aos olhos humanos, mas chega com precisão inexorável quando o tempo determinado se cumpre. A história de Jezebel transcende seu contexto histórico para oferecer lições profundamente relevantes para os dias atuais. Seu legado não se limita a um relato arqueológico, mas continua a ecoar como advertência contra os mesmos pecados que personificou: abuso de poder, manipulação religiosa e corrupção moral. Ao examinarmos sua vida através das lentes das Escrituras, descobrimos padrões que se repetem em diferentes épocas e culturas. A primeira lição que emerge é o perigo da influência espiritual corruptora. Jezebel não apenas praticou a idolatria, mas trabalhou ativamente para institucionalizá-la, usando sua posição de autoridade para impor crenças pagãs. Este padrão se repete sempre que líderes religiosos ou políticos distorcem a verdade para servir a agendas pessoais. A advertência bíblica contra o ensino dos nicolaítas, Apocalipse 2:15, e contra Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, Apocalipse 2:20, mostra que o espírito de Jezebel pode se manifestar até mesmo dentro das comunidades de fé. Outro aspecto relevante é a manipulação de sistemas de justiça para fins pessoais. O caso de Nabote antecipa os abusos de poder que vemos quando autoridades pervertem processos legais para eliminar opositores ou obter vantagens. A facilidade
com que Jezebel transformou um tribunal em instrumento de assassinato, revela como estruturas sagradas podem ser corrompidas quando colocadas nas mãos erradas. A história de Jezebel também nos alerta sobre os perigos da ambição desmedida. Seu casamento com Acabe começou como aliança política, mas degenerou em tirania religiosa. Quando o poder se torna fim em si mesmo, sem freios morais ou responsabilidade ética, o resultado é sempre destruição. A escalada de Jezebel, de influência política para perseguição religiosa e, finalmente, assassinato judicial, ilustra como o pecado não corrigido se expande progressivamente. Curiosamente, a Bíblia também nos mostra que Deus ofereceu múltiplas oportunidades para arrependimento. Há cerca de 3 anos e meio, o confronto no Carmelo e as profecias de Elias serviram como advertências progressivas. O fato de que Jezebel persistiu em seu caminho mesmo após testemunhar milagres evidentes revela a terrível capacidade humana de endurecer o coração contra a verdade. Aplicando esta história ao contexto contemporâneo, reconhecemos que o espírito de Jezebel, mencionado em algumas interpretações teológicas, representa não uma entidade sobrenatural específica, mas sim a perpetuação de certas atitudes, a intolerância religiosa disfarçada de piedade, o uso da religião para controle político e a supressão violenta da dissidência. Estas tendências continuam a se manifestar em diferentes contextos culturais e religiosos ao redor do mundo. Por outro lado, a história também oferece esperança. Assim como Deus levantou Elias para confrontar Jezebel, a narrativa bíblica demonstra que nenhum poder corrupto é tão forte que possa resistir indefinidamente à verdade divina. O cumprimento exato das profecias sobre Jezebel reforça a confiança de que a justiça divina, embora possa parecer tardia, é inevitável e precisa. Para o indivíduo, a vida de Jezebel serve como convite à autoavaliação. Em que aspectos podemos estar cedendo a ambições descontroladas? Como estamos respondendo às advertências divinas em nossa vida? Estamos usando qualquer influência que temos para promover o bem ou para servir a interesses egoístas? Estas perguntas mantêm a história de Jezebel relevante como espelho para examinarmos nossas próprias motivações e escolhas. Finalmente, o contraste entre o destino de Elias, arrebatado ao céu, e o de Jezebel, devorada por cães, ilustra as duas possibilidades fundamentais diante de cada pessoa: submissão ao governo divino ou rebelião autodestrutiva. Esta dicotomia permanece tão atual hoje quanto nos dias do Reino do Norte de Israel, convidando cada geração a fazer sua escolha. E assim, chegamos ao fim desta jornada pela vida de Jezebel, uma das figuras mais marcantes e sombrias das Escrituras. Sua história nos mostra como o poder, quando usado sem temor a Deus, pode levar à ruína não apenas de uma pessoa, mas de toda uma nação. Jezebel teve tudo: influência, riqueza, autoridade, mas escolheu o caminho da idolatria, da manipulação e da violência. E no final, como vimos, a justiça divina se cumpriu com precisão implacável. Deixe nos comentários qual foi a lição mais impactante que você tirou da vida de Jezebel. Até o próximo vídeo, que Deus nos guarde e nos oriente em todas as nossas escolhas. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e fiquem na paz.